Alô você, amigo tricolor, estamos de volta. E o negócio é o seguinte, hoje é dia de Fla-Flu, a segunda partida das finais do Campeonato Carioca, e muita gente me perguntou o que deu errado no primeiro jogo. Laranja, o que você acha que aconteceu? Eu já falei de alguns aspectos da partida no meu vídeo de pós-jogo, só que hoje eu quero trazer para vocês um detalhe que fez toda a diferença durante a partida. O Fluminense errou muito no que eu vou mostrar para vocês, e se nós quisermos fazer um jogo melhor e levantar essa taça, o Fluminense vai ter que consertar isso. Quer saber do que eu tô falando? Então fica aí, porque eu vou mostrar tudo para vocês. Andrei, solta a vinheta. Meus amigos, o Fluminense pressionou muito mal a primeira fase de construção do Flamengo. Nós vimos em diversas oportunidades o Fluminense subindo a marcação e sendo facilmente envolvido pela primeira fase de construção do Flamengo, e tendo depois que correr para trás, o Flamengo chegava ao nosso campo de ataque com muita tranquilidade. A nossa sorte é que o Flamengo acabou errando muito na entrada no último terço, naquele último passe. Eles erraram em diversas oportunidades. Isso acabou prejudicando também o jogo do nosso adversário. E voltando a falar do Fluminense, conforme você vai pressionando o seu adversário e não consegue recuperar a bola, com o tempo você vai cansando. Você faz aquele esforço para tomar a bola, não consegue, tem que correr para trás a todo momento. Esse processo acaba cobrando um preço depois. E foi o que nós vimos no jogo, porque no segundo tempo o Fluminense claramente cansou. Então é importante que essa pressão seja bem feita para o Fluminense impedir que seu adversário chegue ao campo de ataque, para nós conseguirmos roubar a bola perto do gol adversário, e também para o Fluminense cansar menos. É importantíssimo que o Fluminense não se desgaste à toa. Sem mais delongas, vamos ver na prática o que aconteceu. Vamos lá, galera. Antes de mostrar os lances, eu quero trazer o campinho aqui para o nosso pré-jogo para mostrar primeiramente como que o Flamengo se organizava nessa saída e para mostrar também quais eram as referências dos jogadores do Fluminense nessa marcação. E o Flamengo fez dois tipos de saída. A primeira saída era essa de 3+2. O Rossi se posicionava entre os zagueiros do Flamengo e fazia essa saída por aqui com o De La Cruz e o Pulgar na base. E a outra saída era a saída de 3+1. O Rossi ficava aqui posicionado no gol e o Pulgar baixava entre os zagueiros, deixando o De La Cruz na base. Mas enfim, essas foram as saídas mais utilizadas. Então quando o Flamengo saía pelo lado direito, muitas vezes nós vimos esse movimento do Wesley, e do lado esquerdo a mesma coisa com o Alexandro. Mais à frente, pessoal, nós vimos o Arrascaeta e o Gerson ocupando as costas dos volantes do Fluminense. Eles fizeram isso durante toda a partida. Aliás, esse posicionamento do Arrascaeta e do Gerson causou muita dor de cabeça ao Fluminense, e na hora de eu mostrar aqui as referências que nós tínhamos para marcar a equipe do Flamengo, vocês vão entender por quê. E um pouquinho mais à frente, o Luiz Araújo ficava bem aberto aqui pelo lado esquerdo, prendendo o Guga, e o Plata se posicionava entre os zagueiros, mas sempre um pouquinho mais próximo ao Ignacio. No Fluminense, o que nós vimos nessa tentativa de marcação alta? Germancano, geralmente, era o homem que saltava para cima do Rossi. Germancano geralmente fazia esse movimento e pressionava os zagueiros da equipe do Flamengo. O John Arias tentava fechar aqui, em algumas oportunidades, o espaço do De La Cruz, tá? Por vezes fechando a linha de passe, por vezes marcando um pouquinho mais atrás, e também, eventualmente, saltava nos zagueiros de acordo com a oportunidade. Pelo lado direito, o Kevin Serna nunca fazia o salto no Léo Pereira. Ele estava sempre preocupado aqui com o Alexandro. Pelo meio, o Otávio raramente abandonava essa posição aqui, porque ele estava sempre muito preocupado com as costas, estava sempre muito preocupado com o Arrascaeta. E aí, justamente por isso, que em várias oportunidades a base aqui ficou muito desprotegida, porque quando o John Arias
saltava, por exemplo, no Léo Pereira, e o Cano saltava no goleiro, o Otávio nunca fazia esse movimento. O Martinelli, ele já fazia mais esse movimento de saltar pressão nos volantes do Flamengo, principalmente no Pulgar. E nesse momento, o que o Mano Menezes fazia? Quando o Martinelli saltava no Pulgar, o Canóbio fechava por dentro. Então, por conta disso, por muitas vezes a referência do Fuentes era justamente o Wesley. Era ele que fazia esse salto no Wesley quando a bola chegava por aqui. Porque o Canóbio, ele fechava um pouco mais por dentro quando o Martinelli saltava no Pulgar. O Thiago Silva estava sempre ligado no Gerson, porque o Gerson também fazia esse movimento para cá, e nas movimentações do Plata. Como o Plata caía muito em cima do Ignacio, o Ignacio estava sempre de olho nele, sempre ligado nele e nos movimentos do Arrascaeta, e o Guga bem fixado pelo Luiz Araújo. Aliás, uma coisa importante aqui, tá, pessoal? Por vezes, nós víamos uma inversão entre Otávio e Martinelli. E aí, quando o Martinelli fazia o salto no De La Cruz, o Serna era o responsável por fechar aqui por dentro. Isso daqui nos causou alguns problemas e nós veremos mais tarde ali nos vídeos. E através dessa explicação que eu dei aqui para vocês, vocês já perceberam que o Fluminense constantemente estava em inferioridade numérica na primeira fase de construção do Flamengo. Quando você pressiona o seu adversário, quando você se compromete a subir a marcação, você precisa tirar essa superioridade numérica do adversário. Porque senão ele fica tocando a bola para um, para outro, e você nunca consegue recuperar a posse. Então o Flamengo fazia 5 contra 2, 5 contra 3, 6 contra 3, 6 contra 4, o Fluminense estava sempre em inferioridade numérica. Por vezes, nem o Martinelli saltava por aqui, então ficava um grande buraco na base. De La Cruz, principalmente De La Cruz, recebia com muita tranquilidade. E em outras vezes a nossa linha ela realmente ficava ali muito sustentada. Nós vimos um movimento aqui do Martinelli tentando pressionar, a bola entrava e aí existia um grande espaço entre as duas linhas, a do meio e a de defesa. Então foi muito difícil para o Fluminense controlar essa situação e eu espero que no jogo de hoje o Fluminense tenha resposta para essa construção do Flamengo. Vamos lá, meus amigos, vamos ver como isso tudo funcionou na prática. Vamos lá, galera. Tenham em mente aquilo que eu passei no campinho. Saída de 3 mais 2, o Rossi aqui entre os zagueiros. Percebam como que o Fluminense vai pressionar, galera. Germancano está aqui em cima do Rossi, a bola vai chegar até o Léo Pereira, ele vai saltar ali no Léo, e nesse momento vemos o Martinelli saltando no Pulgar e o Arias defendendo aqui a base, saltando no De La Cruz. Percebam que como o Martinelli vai efetuar o salto aqui no Pulgar, o Canóbio ele não vai saltar aqui pelo lado direito no Léo Ortiz. Ele vai sustentar aqui a posição dele um pouco mais por dentro para fechar a linha de passe para o Gerson. O Léo Pereira consegue fazer a inversão para o Léo Ortiz, e aí eu quero que vocês percebam aquele movimento. Martinelli saltou, não deu em nada, ele vai voltar para fechar aqui a linha de passe para o Gerson, e só quando ele fizer isso é que o Canóbio vai saltar no Léo Ortiz. A gente está vendo o Léo Ortiz seguindo com a bola. Martinelli voltou para sua posição, está fechando por dentro. O que vai acontecer? Canóbio vai saltar no Léo Ortiz. E a gente vê aqui que o Fluminense ele não se compromete 100% com a pressão. E essa pressão no futebol, pessoal, ela não pode ser feita dessa maneira. Não existe meio quente. Ou você tá morno ou você tá quente. Não tem meio gelado. Ou você tá fresco ou tá gelado. É a mesma coisa com a pressão. Ou você faz a pressão ou você não faz. O Canóbio aqui vai ter que saltar em 2 jogadores. Ele salta no Léo Ortiz, continua o salto no Pulgar, e aqui a gente vê que a construção já mudou. O Rossi está no gol, construção em 3 mais 1. Pulgar agora está entre os zagueiros. Então o Flamengo já mudou esse posicionamento inicial. A gente vê ó, o Wesley baixando um pouco também, e o Flamengo vai continuar a construção, aquilo que eu falei para vocês. Quem acompanha
o Wesley nessa pressão é o Fuentes. Olha só onde o Fuentes está. Ele acompanha o Wesley até aqui, mas como o Wesley centraliza muito, o Fuentes vai voltar. Passe de retorno do Pulgar para o Rossi, mudou a construção. 3 mais 2. Né? O De La Cruz está um pouquinho para cá e está fora da imagem. Mas percebam como a pressão do Fluminense é uma pressão sem tensão. Os caras estão correndo aqui igual barata tonta, mas não tem a menor possibilidade do Fluminense pegar a bola, porque a superioridade numérica do Flamengo é enorme. Então a gente está vendo o Cano se desgastando, o Canóbio se desgastando, e nada acontece. O Léo faz o passe de retorno, aí o Cano, que estava no Pulgar, tem que saltar no Rossi, e o Léo Pereira está aqui livre. Fuentes encurta de novo no Wesley. E o Léo Pereira, ó, vai receber completamente livre. E aqui ocorre o desencaixe. O Arias, que estava fechando essa linha de passe para o De La Cruz, vai saltar no Léo Pereira. E o Cano, que estava fechando no Pulgar e saltou no Rossi, não vai conseguir voltar. Olha o que vai acontecer. Simplesmente os dois volantes do Flamengo completamente livres por dentro. O Martinelli e o Otávio não saltam, porque eles estão muito preocupados com a Arrascaeta e com o Gerson, e aí vai ficar um buraco por aqui, pessoal. Olha só. De La Cruz recebe a bola, aí percebam como que o Cano, gente, teve que correr só nesse pequeno período de tempo. Ele foi no Léo Pereira, e voltou no Pulgar, e foi no Rossi, e agora voltou para correr atrás do De La Cruz. Ninguém aguenta isso, cara. Então a pressão mal feita desgasta os jogadores. A gente vê o Serna aqui preocupado com o Alexandro, né? De La Cruz vai seguir com a bola dominada, e aqui aquilo que eu falei para vocês. Martinelli encaixado no Gerson, e o Otávio supostamente próximo ao Arrascaeta, né? Porque aqui era para ele estar mais próximo, já que a função dele era justamente ficar de olho aqui no Arrascaeta. Ele tá até um pouco longe, ó. Vai tentar se recuperar ali na jogada. E aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. O Luiz Araújo sempre muito aberto, sempre dando amplitude aqui pelo lado esquerdo, prendendo o Guga, e o Plata entre os zagueiros do Fluminense. Muitas das jogadas que eu vou mostrar aqui não vão dar em nada, porque os jogadores do Flamengo acabaram errando muitos passes quando eles conseguiam furar essa primeira marcação do Fluminense. Não vou nem falar pressão, né? Aqui, por exemplo, o Arrascaeta vai efetuar o passe errado para o Luiz Araújo. Seguindo, pessoal, o Flamengo vai sair aqui mais uma vez naquela saída com o Rossi. 3 mais 2. E a princípio nós vemos que o Canóbio está um pouco mais adiantado no campo. Isso quer dizer que o Martinelli está plantado lá atrás. E aí o Cano e o John Arias, eles precisam fechar essa linha de passe. Principalmente o Cano, ele tem que fazer esse movimento. Não é o que acontece. E o Rossi consegue acionar o De La Cruz com a maior facilidade. Os volantes do Fluminense estão plantados lá atrás, fixados pelo Arrascaeta e pelo Gerson. De La Cruz domina a bola por aqui e vai acionar o Alexandro pelo lado esquerdo. O Serna sempre mantendo a referência do Alexandro. E aquilo mais uma vez que eu falei para vocês. Luiz Araújo pelo lado esquerdo em cima do Guga. E o Plata sempre fazendo um movimento para cima do Ignacio. Mais uma vez o Flamengo não tem a menor dificuldade para furar a pressão do Fluminense. Vamos para mais uma saída, pessoal. O Flamengo dessa vez não utiliza o Rossi. Já está um pouquinho mais alto aqui no campo. Saída em 3 mais 1. Dessa vez o Pulgar ele não está centralizado, né? Está aqui pelo lado direito. E o Fluminense ele vai saltar realizando encaixes aqui, ó. O Arias no Léo Pereira, o Canóbio vai saltar no Pulgar e o Cano vai pressionar o Léo Ortiz. O Martinelli, pessoal, dessa vez não ficou encostado lá atrás. Ele sobe também pressão em cima do De La Cruz, aqui na base. E aí vocês vão lembrar daquilo que eu falei no campinho. Quando o Martinelli saltava a pressão, o Canóbio segurava por dentro para fechar a linha de passe no Gerson. Só que nesse momento aqui, ocorre uma inversão. O Martinelli está mais à direita e o Otávio está mais à esquerda. Então o Otávio agora está marcando o Gerson e o Martinelli, que estava marcando o Arrascaeta, salta no De La Cruz. Então o que vale para o Canóbio, vale também para o Serna. O Serna agora é ele que tem que fechar um pouco mais por dentro
e ficar de olho no Arrascaeta, deixando o Alexandro um pouco de lado. É muito melhor essa bola vir por fora do que por dentro. Então, a prioridade tem que ser fechar o meio. O Léo Ortiz efetua o drible aqui no Cano. E aí, meus amigos, isso daqui é uma coisa que tem que ser marcada. O Léo Ortiz, ele sempre dribla para dentro. Ele nunca faz o drible para fora. Então, quando os jogadores do Fluminense forem pressionar o Léo Ortiz, eles têm que marcar esse drible. Ele sempre dribla para dentro. Aqui, mais uma vez, ele dribla para dentro. Percebam que o Serna, ele não tá em cima do Alexandro, né? Ele tá um pouco mais por dentro para fechar essa linha de passe, mas não é suficiente, né? Ele não consegue fechar. Mais uma vez, o Otávio aqui no Gerson. A bola vai entrar, ó, o Arrascaeta vai receber. O Serna não consegue fechar a linha de passe. E aqui o padrão, pessoal. Plata entre os zagueiros, Luiz Araújo em cima do Guga. E mais uma vez o Fluminense vai dar sorte, porque o Flamengo erra esse último passe. No segundo tempo, pessoal, aconteceu a mesma coisa, tá? O Fluminense teve muita dificuldade. Como estava mais cansado, as coisas até pioraram, a gente vai ver aqui. Saída de 3 mais 2. E agora essa saída está um pouco diferente, porque quem baixa aqui é o Wesley, lateral direito do Flamengo. E o Gerson, dessa vez, ele não está muito centralizado. Ele está caindo mais aqui, ó, para cima do Fuentes. Então tem uma pequena diferença na saída do Flamengo dessa vez. Eles vão rodar a bola. E aí o que vai acontecer, galera? Cano vai saltar no Léo Pereira. Nós vemos aqui os volantes do Flamengo. E o Martinelli vai saltar no De La Cruz. Ele está ali, ó, saltando no De La Cruz. Léo Pereira volta a bola. E o Flamengo utiliza a saída em 3 mais 2 com o Rossi. É aquilo que eu mostrei no primeiro tempo. Às vezes, no mesmo lance, eles utilizavam duas saídas diferentes, acabavam utilizando o Rossi, e o goleiro do Flamengo foi muito importante. O que acontece aqui, pessoal? Martinelli saltou no De La Cruz, que é o volante que fica mais pela esquerda. O Serna precisa fechar o passe no Arrascaeta. Ele precisa dividir referências. Precisa ficar ligado no Alexandre, mas precisa também ficar ligado aqui no Arrascaeta. Como o Gerson, nesse lance, ele tá lá do outro lado, perto do Fuentes, o Otávio ele pode vir até um pouquinho mais para o centro para ficar também preparado para esse passe no Arrascaeta. Porque ele não tá marcando agora o Gerson. Quem tá marcando o Gerson é o Fuentes. Aqui o Fluminense marca bem a base. O Arias fecha a linha de passe pro Pulgar. Martinelli pressiona De La Cruz. Só que o Rossi vai achar o Arrascaeta aqui sozinho. O Serna não fez aquele movimento. E o Otávio aqui, ele poderia utilizar a desculpa do Gerson e tal, mas ele não estava no Gerson, tá? Ele não estava no Gerson. A bola entra e o Arrascaeta vai dominar aqui de frente para o jogo. Perceba que o Gerson tá sendo marcado pelo Fuentes. O Flamengo vai evoluir. Essa bola vai chegar aqui na esquerda para o Luiz Araújo. Mais uma saída em 3 mais 2. O que nós vemos aqui? O Fluminense não fecha a base. O Pulgar tá livre. De La Cruz recebe entre Germancano e Arias completamente livre. E dessa vez, o Martinelli ele fica no meio do caminho. Ele não tá marcando nem o Arrascaeta e nem vai pressionar o De La Cruz. O Serna ele tá olhando aqui pro Alexandro, tá vendo o caos acontecer, porque o De La Cruz vai atacar as costas do Martinelli. Atacou as costas do Martinelli. Aqui o Otávio tá na dele, tava marcando o Gerson. Vem a bola por dentro pro Plata. Mais uma vez, Luiz Araújo pela esquerda. Dinâmica de terceiro homem. Arrascaeta recebe de frente e aciona o Luiz Araújo. Um erro aqui grave do sistema defensivo do Fluminense. E vocês pensam que acabou? Não acabou não. Mais uma saída aqui do Flamengo. Flamengo agora fazendo novamente a saída de 3 mais 2. Utilizando o goleiro Rossi. O Pulgar está um pouquinho mais acima aqui e não está na imagem. Mas ele daqui a pouco vai aparecer. Lateral do lado da bola, baixando para dar apoio. Germancano salta ali para pressionar o Léo Pereira. Ele faz o passe de retorno e o Arias vai sair para pressionar o Rossi. O Martinelli salta um pouquinho, mas ele não vai com tudo. Até porque a bola está indo agora para o outro lado. Então, ele já quebrou o pescoço aqui para saber, aonde está o Arrascaeta. Quebrou o pescoço para saber onde está o Arrascaeta ali nas costas dele.
E aí é que eu venho falando para vocês, o Fluminense sempre em inferioridade numérica. Então, quando você não consegue direcionar a saída do teu adversário para um lado e imprensar os caras por ali, fica muito fácil. Aqui a gente vê um triângulo, né? Muito simples. Vai sair aqui uma dinâmica de terceiro homem. Pulgar de frente. Arrascaeta nas costas do Martinelli. E aqui não tem desculpa, né? O duelo é muito claro entre Otávio e Gerson. Pulgar efetua o passe. O Otávio deixa a bola entrar. E aqui a gente vê o Martinelli tentando alcançar o Arrascaeta, né? A bola chega ali, ó, até o Gerson. E o Arrascaeta já deixou o Martinelli para trás. Não dá nem para ver o Martinelli na imagem. Vai chegar aqui para finalizar a gol. E foi o lance mais bonito do jogo, né? Um lance que terminou com uma bela defesa do goleiro Fábio. Então, meus amigos, qual será o cenário que nós encontraremos hoje? Como o Fluminense está em desvantagem, obrigatoriamente nós teremos que pressionar a primeira fase de construção do Flamengo e nós não podemos pressionar dessa maneira que eu mostrei aqui para vocês. Vamos lá, eu acredito que o Fluminense tem totais condições de vencer o Flamengo hoje e nós estaremos aqui na torcida para que isso aconteça. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise e amanhã voltaremos aqui no canal para analisar tudo o que aconteceu no Fla-Flu decisivo desse domingo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo e, por favor, não se esqueça que correr qualquer um corre, jogar futebol é mais complicado. Tamo junto, saudações tricolores, valeu!